Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Nebadon. Meu nome é Armando Carvalhais e falo aqui da Serra de Petrópolis, em Itaipava, Rio de Janeiro. No vídeo passado eu falei dos 3 primeiros pilares da nossa divina presença Eu Sou. Mais especificamente, falei sobre a humildade, a fé e a coragem. Hoje vamos falar da disciplina, do conhecimento e da sabedoria, que são representados pelos 4º, 5º e 6º pilares da nossa divina presença Eu Sou, ok? Bom, pessoal, é importante a gente entender que todos esses pilares da nossa divina presença Eu Sou, eles estão interconectados para o nosso aprendizado. E cada um desses pilares, eles deverão, um a um, ser vivenciado por vocês como se fosse uma prova a ser realizada para o seu crescimento interior. Isso porque vocês têm que experienciar todas as suas dificuldades, seus limites, fraquezas, e assim vocês vão poder aprender a exercitar a sua vontade. Aquela vontade de querer realmente alterar alguma coisa na vida de vocês que realmente vale a pena o sacrifício, entendem? Então, pegando esse gancho da vontade, vamos iniciar aqui falando sobre o 4º pilar da nossa divina presença Eu Sou, que nada mais é do que a disciplina. Então, nós temos no nosso dicionário tradicional a definição de disciplina dizendo que é a ordem, o regulamento ou conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos, ou o bom funcionamento, por exemplo, de uma organização qualquer, de um hospital e etc. Tá? Bom, eu vou destacar aqui o principal ponto nessa definição que eu julgo importante, que é o trecho que fala sobre a conduta que assegura o bem-estar. Então vamos pensar o porquê. Vai muito mais além do que um simples bem-estar, que soa para mim, pelo menos na minha opinião, como um pouco superficial. Mas a profundidade está na nossa capacidade de cumprir o que realmente a gente determina para nós mesmos. Ou seja, de cumprir o que nos vai levar a algum tipo de benefício trazido pela transformação que quisermos fazer. Então, como eu falei há pouco, pessoal, sobre a disciplina, ela está ligada diretamente com a nossa vontade. E enquanto vocês não despertarem para o que deve ser mudado em vocês, eu digo em querer realmente movimentar a energia nessa direção. E eu posso dizer e afirmar que nunca nada vai acontecer para que a sua vida seja mais próspera e, como dizem os indianos, auspiciosa, se vocês não focarem em movimentarem essa energia. Eu vou dividir com vocês esse problema porque isso cansou de acontecer comigo e eu sempre fui adiando a minha mudança, mas eu sempre sabia que era inevitável. Então foi assim por muito tempo. Tá? Não pensem que eu estou aqui falando como se eu fosse o dono da verdade, porque eu absolutamente não sou dono de nada. O que eu sei de mim é que eu tenho muitas deficiências, muitas fraquezas, muitos problemas. Eu acho que tanto ou muito mais do que vocês possam pensar. A única diferença talvez é porque eu já venho tentando me modificar há alguns longos anos. E digo que está dando certo, tá? Senão não estaria aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Mas, gente, não é fácil não. Precisa de muita luta, muita determinação. Mas precisamos focar também, tá? Em saber que nós temos questões a serem resolvidas e iniciar um processo de querer genuíno, para que a vontade, como eu venho falando, da transformação fale mais alto. Eu nunca falei, eu vou falar aqui, que isso vai ser fácil, mas é melhor nos ocuparmos com essa tarefa, tá? Do que deixar a vida nos levar. Né? Se ao menos a gente poder tentar fazer alguma coisa, pessoal, a gente tem que tentar movimentar essa energia. Se algum de vocês, exatamente nesse momento em que eu estou falando aqui,
não estiver satisfeito com qualquer coisa na sua vida, aí eu acho que é sinal de que a mudança deverá ser iniciada por vocês. Se vocês estão aqui nesse exato momento, dedicando esse tempo de vocês me ouvindo, então eu acho que deve significar para vocês alguma coisa importante, ou despertou alguma coisa em vocês. Talvez seja a hora de ter humildade para reconhecer, fé para saber que alguma coisa não está indo bem e movimentar. Eu digo que nunca vocês estarão sozinhos nessa jornada de transformação. E digo mais, não podem perder tempo. Iniciem o seu processo de autodisciplina para colocar em prática todas as mudanças que vocês querem realizar. Então, eu posso falar que um bom exemplo, eu já até falei anteriormente, tá? É a prática diária de respiração, de ancoramento e das suas orações, a fim de que vocês possam elevar a sua frequência vibratória. O difícil é a gente começar, pessoal, mas os benefícios eles são tão grandes que eu sei que depois vocês não vão querer deixar de fazer essas práticas. Vai por mim. Então vai acontecer uma mudança de percepção nos seus sentidos físicos, emocionais, mentais. Isso vai trazer paz e harmonia para vocês. Então, a disciplina, ela deverá reger os seus passos iniciais e será uma regra a ser seguida, porque o maior inimigo de vocês será a preguiça e o desânimo, que, como sempre, comandado pelo seu ego sabotador. Então, tudo que vocês decidirem fazer, terão que enfrentar esses obstáculos básicos. Eu digo básicos, gente, porque existem muitas outras barreiras que deverão ser superadas por vocês. Mas o caminho da verdade e da transformação, ele é libertador e é necessário. Mas ele é árduo, pedregoso, com muita poeira, muita tempestade. Eu digo sem enrolação, gente, que somente os fortes de espírito, os disciplinados, vão conseguir dominar e exercer o reto pensar, o reto sentir e o reto agir para atingir a fase de transformação real. A tão falada fase de separação do joio do trigo, que todo mundo fala, que já iniciou há alguns anos. E ela se refere à qualidade do seu gradiente energético de confiabilidade, do seu estado vibracional. É isso que deve ser mudado, a sua frequência. Ok? Bom, então vamos seguir para o quinto pilar da nossa Divina Presença Eu Sou, que se refere ao conhecimento. Voltando mais uma vez no dicionário, a gente encontra o significado de conhecimento como sendo o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Então, falando de uma forma bem resumida sobre esse pilar, a gente pode perceber que se trata da necessidade de obtenção do conhecimento sobre nós mesmos e sobre a maneira de como reagimos às situações do dia a dia. Então, à medida que vocês vão começando a entender sobre todos esses assuntos que eu venho expondo, que eu venho falando aqui no canal, a gente tem que saber que todo esse conteúdo ele vai estar se referindo a um conhecimento específico que pode ser adquirido por vocês. Essa é a minha proposta aqui. Então, pessoal, nós vamos nos alimentando de um conjunto de informações que nos levará a uma verdade que deverá ser aceita ou não por vocês. Isso é muito importante. O processo de aquisição de conhecimento, ele funciona bem dessa forma. E todas as informações adquiridas por vocês, elas têm que ser submetidas pela sua própria aceitação. Já venho falando isso em outros vídeos. Lógico que de uma forma individualizada, mas principalmente sem nenhuma influência externa. Não pode ter influência externa, tem que ser com o seu coração. A gente tem que saber ouvir, pesquisar, estudar de forma imparcial todas as informações possíveis sobre um determinado assunto, para que a gente possa submeter ao nosso coração a nossa chamatrina. Nós é que temos que sentir aquela sensação ou intuição que diz para a gente lá no fundo, poxa, isso eu concordo, ou isso faz sentido para mim. Então, aquele sentimento que surge dentro da gente, indicando como uma possível verdade nossa a ser aceita, por onde? Pela sua rede neural e pelo seu coração.
ok? Eu acho que ficou claro. Muitas pessoas confundem a visão física como sendo conhecimento. Eu acho que nesse estado de aprendizado que vocês já se encontram até aqui com alguns vídeos, eu falo mais para aqueles que já iniciaram seus estudos, logicamente, né? Eu acho que já está na hora de vocês pensarem com mais profundidade. O suficiente para que vocês possam perceber que a gente pode ver uma coisa e a gente pode não conhecer. E ao mesmo tempo a gente pode conhecer uma coisa que a gente não vê, não é verdade? Então, pessoal, prestem atenção porque a percepção verdadeira é o verdadeiro conhecimento. A percepção é uma atividade da sua alma, espírito. Ela é a visão da sua inteligência mais elevada que o seu olhar nunca erra. Reflitam sobre isso. A nossa busca pelo conhecimento, ela deve ser exercida de forma contínua, com disciplina e com força de vontade, para que a gente possa sempre estar aprendendo coisas novas. Para isso, pessoal, a gente tem que estar com a nossa mente aberta para nós mesmos nos permitir a receber essas nossas informações sem preconceito, sem julgamento. Aí, pessoal, eu acho que depois de analisar com discernimento, depois de submeter toda essa bagagem desse conhecimento no coração de vocês, aí vocês vão poder fazer o que vocês quiserem com a informação. Ou vocês aceitam, não aceitam, ou reanalisam, meditem, enfim. Então vamos finalizar o vídeo de hoje falando sobre a sabedoria. Então a gente pode iniciar resumindo que a sabedoria ela vai nos remeter ao campo de aplicação de todo o nosso conhecimento adquirido até o exato momento em que nos encontramos aqui. Então é um desfecho, não importa a área de atuação do conhecimento, seja ela a área técnica, tecnológica e principalmente na área espiritual. O que importa é que sempre a sabedoria ela vai estar ligada ao nosso agir, ou seja, às nossas ações. Por isso que eu sempre vou falar, tá, que nós temos que estar em equilíbrio com o nosso triângulo da saúde, paz e harmonia, que é o TSPH. Os 2 primeiros vídeos falam sobre isso. Porque a sabedoria aplicada, ela vai estar sempre pautada no equilíbrio do nosso ser. Ok? Então, pessoal, vamos tentar cada vez mais sair do campo das palavras para o campo das ações. Porque a sabedoria é justamente a movimentação da energia com base no conhecimento e nas boas intenções. Mas a verdadeira intenção, ela se conhece pelos fatos e não pelas palavras, não é mesmo? Então, o critério, na verdade, pessoal, é a única prática. Nunca se esqueçam disso. Eu, na minha opinião, acho bem interessante vocês colocarem em prática um bom exercício de autoanálise das suas próprias ações para que vocês possam perceber o quanto de sabedoria ou de ignorância existe dentro de vocês. É uma mudança, é uma mexida forte, mas eu acho que vocês vão ter que ter coragem de colocar isso em prática, né? Todo esse conhecimento básico que eu venho tentando mostrar aqui para vocês nesse canal. Eu não sei se eu me fiz entender, o tema ele é extenso, né? Mas eu posso me colocar junto nesse processo de aprendizado com vocês, que eu também estou no mesmo barco. Eu posso afirmar para todos vocês que tudo que eu falo aqui faz parte do meu processo de conhecimento e sabedoria. E eu tenho a obrigação, ok? Eu tenho a obrigação de me esforçar para que eu possa colocar tudo isso em prática na minha vida. Então, a nossa luta, ela vai ser sempre grande, mas tenho certeza que necessária e engrandecedora, ok? Eu vou finalizando esse vídeo dizendo que o conhecimento adquirido por nós das coisas espirituais, quando não é aplicado ao bem das pessoas que nos cercam, ele vai ficar sempre preso pelos muros que são altos, né, do nosso egoísmo. Eu acho que a verdadeira sabedoria, ela não se fecha em si mesma. E eu acho que é inseparável da boa vontade para com as pessoas que nos cercam. Então eu desejo a todos vocês uma excelente semana e peço que vocês estudem, pesquisem sobre tudo que a gente vem falando até aqui, ok? Muita paz, saúde, harmonia e amor.